Olá a todos os professores, meu nome é Priscila Reis, sou professora de espanhol como língua estrangeira, graduada em letras, espanhol, português, e pós-graduada em ensino de espanhol como língua estrangeira e em desenvolvimento moral. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a adoção do livro a vocês, é um prazer poder compartilhar, dividir, trocar experiências, e é o que a gente vai fazer aqui hoje. Na verdade, eu pretendo contribuir, tenho a intenção de contribuir com algumas dicas que a gente possa usar e ter a sala de aula um espaço mais cooperativo para uma qualidade de aula melhor. Então, quando a gente adota o Enlaces, a gente precisa ter a clareza de que a gente está trabalhando com um material que pensou um público, que pensou no adolescente, como um adolescente que circula nos espaços reais e virtuais, que se comunica em tempo real com o mundo, é um adolescente que transita entre o que é público e é privado por meio das redes sociais, mas é um adolescente também que tem uma excessiva informação e muitas vezes não sabe o que fazer com isso. Então, cabe a nós, professores, orientá-los nas suas escolhas, ajudá-los a fazer escolhas que não prisem só a si mesmo, mas sim a um bem coletivo. E aí que eu acho que entra o papel da língua estrangeira. Quando a gente fala em bem coletivo, a gente está falando de um olhar para o outro. E na língua estrangeira, esse outro é muito próximo. É outro porque eu vejo como outro e é outro porque esse outro me olha também como outro, uma alteridade completa. E aí a gente tem uma realização de visões. Bom, e terminada a primeira tarefa, que era pensar em quem é esse aluno, a segunda foi pensar no contexto da escola de hoje. E hoje a gente já não pode falar num saber segmentado, a gente precisa falar num saber compartilhado, que se interrelaciona, que realmente faz a interdisciplinaridade tão falada, tão estudada nos dias de hoje. É muito importante, então, que o espanhol, visto no Enlaces, dialogue com ciências, dialogue com matemática, com história, com geografia e não fique uma coisa estanque. E pensando que a escola trabalha com esses saberes compartilhados, então que ensino de língua estrangeira a gente quer? O que a gente busca? E o Enlaces entende que a gramática não é um fim em si mesmo. A gente está falando de um ensino de língua que prioriza os contextos sociais, que pensa em que sentidos estão sendo criados na produção de um enunciado e que o adolescente realmente domine as diferentes linguagens para que possa, por meio da língua estrangeira, então, conhecer esse outro universo, conhecer o mundo e novas culturas. Então vamos agora, de fato, entrar na obra Enlaces e começar a falar um pouquinho de cada parte e alguns cuidados que a gente pode ter para que essa aula seja mais interativa. Acho que a primeira página, ela sempre vai ser uma introdução ao tema. Ela vai sempre contar com um título, com imagens e com objetivos de aprendizagem. Acho legal explorar as imagens para a ampliação de vocabulário. Então, perguntar o que eles observam, dizer que relação que eles fazem, isso pode ser colocado na lousa, o aluno pode escrever no caderno, mas é importante esse primeiro momento, para justamente a gente começar a levantar um pouquinho as primeiras impressões do aluno com relação àquele tema que vai ser tratado. Bom, e depois dessa primeira página de apresentação, onde a gente teve aí um trabalho com título, imagens e objetivos de aprendizagem, a gente tem a segunda seção, que é a Hablemos de. É nela que a gente vai encontrar a maioria dos exercícios de compreensão auditiva. E como eles estão propostos? Numa primeira página, nós temos exercícios que propõem o levantamento de conhecimentos prévios dos alunos. Isso é fundamental, porque é com base naquilo que os alunos vão propondo para vocês que a gente pode encaminhar e orientar o nosso planejamento para um ou para outro lado, de acordo com o interesse da sala de aula. Então vamos olhar aqui um pequeno exemplo de uma das páginas da sessão. A gente vê nesse primeiro exercício, qual destas formas de tratamento utilizas para falar com as pessoas em tu ciudad? A gente percebe o uso da língua materna. E ele foi proposital. Por quê? Porque aqui a gente queria que o aluno pensasse em como ele usa a língua materna nos diferentes contextos de fala. Então a gente tem as perguntas encaminhadas para isso. Las utilizas en los mismos contextos? ¿Por qué? Hay otras formas que conoces, quando e com quem sueles utilizarlas. Aqui a gente está falando então da interação, que é fundamental a gente pensar nos diferentes registros, nos diferentes contextos de uso da língua. E uma última pergunta que a gente fala, e as outras pessoas, como te suelen tratar?
E aí aqui, aquela questão que eu já retomei, como o outro me vê, como o outro me trata. Então, neste primeiro exemplo, a gente tem a questão linguística como conhecimento prévio. Vamos agora para o segundo exemplo, onde a gente vai analisar a questão cultural. Bom, nesse segundo exemplo, a gente tem alguns anúncios, e essa também é uma das propostas, né, a diversidade de gêneros textuais na obra. Nós temos alguns anúncios em que aparecem figuras de mulheres. E aí a gente vai questionar, junto com os alunos, quais são os padrões estéticos que predominam na nossa sociedade. Será que esses padrões estéticos que circulam aqui no Brasil são iguais a outros países, como Argentina, Espanha, Colômbia, Peru, Venezuela? Então a gente convida os alunos a analisar as imagens e também fazemos, né, perguntas a respeito delas, assim como lá atrás nós fizemos em relação à língua. Aqui é, as mulheres del anúncio se parecem às mulheres que conheces? Então observa só a ponte que a gente está fazendo. Isso que a gente está vendo agora, se assemelha a algo que você já conhece? Outra pergunta. Quais de los anuncios apresentam maior diversidade de padrões estéticos? Aqui a gente já encaminha para aquilo que a gente quer que o aluno reflita, sempre pensando que nesse levantamento de conhecimento prévio a gente quer conhecer um pouquinho melhor da criticidade deles. Então, será que todas as mulheres são iguais? Será que há um padrão que predomina? Mulheres magras, mulheres gordas, altas, loiras, morenas? E o aluno, ao responder essas perguntas, vai trazendo para a gente esses elementos para que a gente conduza toda a unidade posteriormente. E depois que a gente fez o levantamento prévio junto com os alunos, já fez as atividades da primeira página, a gente tem que lembrar então que ele já teve um primeiro contato com o vocabulário, já teve um contato com as ideias, né, com o tema transversal que ele vai trabalhar. E aí a gente entra nos exercícios de compreensão auditiva de fato. Eles são exercícios que podem ser de verdadeiro ou falso, de localização, né, de informação específica, de relacionar ideias dentro do próprio texto oral e de uma infinidade, variados. Agora, o que é importante a gente fazer com o aluno no momento da compreensão auditiva? Primeira coisa é a gente ler o enunciado. Nós não, os próprios alunos, claro. Então, peça para o aluno na sala de aula que leia. Retome, pergunte se eles entenderam o que eles devem fazer, né? Nem que eles respondam na língua materna naquele momento, mas é importante a gente garantir que a tarefa está clara para ele na hora da compreensão auditiva. A segunda opção que nós temos é pedir que eles leiam as alternativas antes de assinalá-las, antes de ouvi-las, para que ele tenha um primeiro contato com aquilo que ele vai ter que realizar, com aquela tarefa que ele vai ter que realizar. Depois que o aluno ouviu, acho importante sempre a gente perguntar: alguém precisa ouvir uma segunda vez? Precisa, né? Para que ele se posicione. Caso ele não tenha entendido, não tenha conseguido, tenha uma segunda oportunidade. E aí, no momento da correção, o que eu sugiro, antes de entrar na questão professor-aluno, peça para eles compartilharem antes. Então, fulano, ciclano, verifiquem as respostas. Depois de verificadas, vamos ver se é necessário uma terceira compreensão auditiva. Parece bastante, mas para o aluno isso tem um significado importante. Ele vai validando, ele vai ouvindo coisas que ele não ouviu na primeira vez, vai peneirando, vai associando. Então isso é importante. E eu acho que uma questão fundamental é esse trabalho que eu acabei de dizer para vocês e que eu proponho, que é em duplas. Verifiquem a primeira resposta antes de ser com o professor, em duplas, em trios, em grupos de 4. E aí sim, podem checar com o professor ou checar com a resposta do livro projetada de alguma forma, sem que o professor tenha aí que parecer a única voz presente como correta, né? Bom, então vamos ver um pouquinho disso exemplificado. Nós temos 2 exercícios nessa página. O primeiro trabalha com a compreensão auditiva localizada. Ele ouve, identifica aquilo que está errado na frase a que ele tem acesso. Então, ele tem ali no exercício A: para muitos, beber é uma forma de aprender a bailar. E ele precisa identificar o que está errado. No caso, aprender a bailar por perder a vergonha. No segundo exercício, já é um pouco diferente. A gente já não está mais falando de uma compreensão auditiva localizada, mas a gente está falando de uma compreensão macro, global. Então, ele tem que entender a ideia e associar a frase. E aí sim a gente tem, o aluno vai ter que ordenar nesse momento.
Isso a gente está falando da compreensão propriamente dita, aquilo que eu já sugeri para vocês, que na correção façam em duplas, em trios, né, ou em quartetos, como vocês preferirem. E nós temos também nessa página o que a gente vai chamar de pós-leitura. É quando o aluno vai se posicionar já não em relação só ao seu conhecimento prévio, mas onde ele vai articular aquilo que ele trazia, aquilo que ele ouviu e como ele se posiciona agora em relação àquilo que ele ouviu. No caso, a gente tem a pergunta número 5, que é: ¿Estás de acuerdo con lo que dicen los jóvenes? Comparte tu opinião com las de tu companheiro. E aí a gente tem então o aluno se posicionando novamente. Mais uma vez a ideia da criticidade, só que diferente daquela primeira, porque agora ele já ouviu elementos novos, ele já ouviu jovens de outros países falando. E aí ele pode reformular a sua ideia, sempre se posicionando de uma outra maneira. Acho importante a gente ressaltar isso, porque se a gente for para a linha teórica, Piaget fala muito disso, né, da reversibilidade. Como é que eu tomo as minhas decisões considerando a ideia do outro, tendo nas minhas tomadas de decisão a percepção do outro, que a gente falava ali no começo, quando a gente explicou um pouquinho para vocês o que a gente entendia como o ensino de língua estrangeira e o papel que ele tem na formação desse cidadão, desse aluno, desse sujeito discursivo.